A veracidade de uma doutrina e as complexidades da relação lógica barra verdade. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos aqui a nossa série sobre hermenêutica bíblica. E antes de avançarmos ao conteúdo, eu preciso confessar algo a vocês. Um dos aspectos assim mais prazerosos para mim na produção de conteúdo tem que ver com o estabelecimento dos títulos dos vídeos que eu vou gravar. E vídeos como o de hoje, eles expressam assim algumas coisas assim tão interessantes da minha perspectiva assim, que eu acho muito legal. Inclusive, pensa aí bem no título da mensagem. A veracidade de uma doutrina, então a gente vai falar sobre se uma XYZ qualquer doutrina é verdade ou não, e a complexidade da conexão entre a lógica e a verdade. Se cai um raio na minha cabeça e eu morro e eu não consigo terminar o vídeo e só esses primeiros 2 minutinhos do vídeo aí é que vão para a internet. E eu não consigo desenvolver o que eu tenho em mente diante deste título. O que você pensaria? Onde você acha que eu iria querer chegar com esse título, ou com a provocação de que existe uma complexidade na conexão entre a lógica e a verdade, à luz dessa ideia, se uma doutrina é verdade ou não? Você conseguiria entender onde eu quero chegar, independentemente de eu desenvolver o meu pensamento só com base no título, ou você não faz ideia? Isso é uma coisa interessante. Independentemente da sua resposta, eu vou dizer para vocês o que eu quero dizer com isso aqui, e eu acho que a gente vai avançar numa direção assim muito importante na nossa série a partir dessa reflexão. Nessa série sobre hermenêutica bíblica, tudo gira em torno disso aqui, que basicamente é nos permitir avaliar se uma determinada doutrina é verdadeira ou não, tá? Esse é o principal objetivo desta série. Só que fazer isso é uma coisa muito delicada e muito complicada. Por isso que a gente tem que pensar em 1 milhão de coisas para começar a abordar o problema. E a maioria, né, como eu sempre gosto de dizer, dos cristãos, não é muito consciente dessa discussão e não está muito por dentro assim da problemática. E eu estou me esforçando aqui para, de alguma maneira, tornar você que assiste essa série uma pessoa mais consciente de como que as coisas realmente funcionam no universo das doutrinas e das discussões doutrinárias. Essa necessidade, assim, ela se impôs, né, aqui no canal, especialmente diante do fato de que, meio que sem querer, eu me tornei um debatedor, né, um apologeta, adventista, não sei das quantas, então a gente discute bastante coisas a respeito das doutrinas adventistas por aí. E os anti-adventistas, em geral, assim, eles têm um nível muito baixo de conhecimento e reflexão e questões em gerais, assim, para tratar com as coisas. Então, o nível da discussão é sempre, ou quase sempre, muito baixo. E nesta série, eu estou tentando estabelecer um monte de coisas aqui com vocês para ajudar vocês a entenderem como que essas coisas funcionam de verdade, para além dessas retóricas simplistas e bobas que a gente vê nas discussões doutrinárias por aí, onde uma pessoa supõe ter a verdade, que a outra tem a mentira, e sempre que você supõe ter a verdade e o outro tem a mentira, o outro supõe o inverso, né? Ele supõe ter a verdade e você a mentira. Então é muito interessante avaliar esse tipo de questão, assim. A maioria dos cristãos é muito ignorante sobre
como que tudo isso funciona de verdade e se deixa levar muito mais por retórica do que por substância, muito mais por conveniência, se uma determinada visão já conforta e consola ele naquilo que ele já crê, ou se aquilo desafia ele a ter que estudar e crer em coisas diferentes do que ele crê, muito menos se tiver que ter algum tipo de mudança prática na vida da pessoa. Então, os compromissos religiosos, eles estão muito mais na casca do que na profundidade, vamos dizer assim. Eles estão muito mais na ponta do iceberg do que no fundamento do negócio. E eu estou querendo fazer uma discussão de fundamento com vocês. Então, feita aí a introdução, vamos tentar entender algumas coisas. Hoje eu não vou ler muita coisa da Bíblia, mas eu quero ilustrar a relação entre a lógica e a verdade ao estabelecer discussões doutrinárias. Mas eu vou ilustrar essas coisas não só com discussões bíblicas, tá? Mas eu quero conversar um pouquinho também sobre economia, política e psicologia, além de religião. Mas nós vamos começar com as questões bíblicas, espirituais, religiosas, que é o nosso campo mais natural, e aí eu vou ilustrar um pouquinho essas discussões em outros campos para vocês entenderem o problema. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Se eu disser para você assim que a verdade é lógica, como que você se sente diante dessa afirmação? Essa afirmação, para mim, ela é bastante interessante, porque eu não sei se você sabe, mas esse é um dos slogans não oficiais das Testemunhas de Jeová. Eu tenho muitas opiniões a respeito das Testemunhas de Jeová, mas eu não gosto muito de falar a respeito dos TJs, porque eu tenho assim uma certa empatia com grupos minoritários e que não estão assim no poder num determinado momento de uma determinada discussão. E aí às vezes eu tenho a tendência de ser um pouco mais benevolente com esses grupos, talvez até do que eu deveria. Isso não acontece em todos os casos, mas acontece em muitos casos, assim. Então, como os TJs são um grupo já muito estigmatizado, eu não gosto de ficar, tipo, batendo em bêbado, entendeu? Por isso eu quase nunca falo de Testemunho de Jeová. Tem muito pouco conteúdo sobre Testemunho de Jeová aqui no meu canal. Mas eu considero os Testemunhos de Jeová, assim, um grupo, a despeito de terem qualidades, obviamente, mas um dos grupos, assim, mais malignos e horrorosos que existem, assim. E existe até um canal, né, se eu não me engano, A Verdade é Lógica, onde eles tentam pregar lá o antitrinitarianismo deles e as bobajadas deles todas lá e tal, sob a perspectiva de que a visão deles é lógica e na cabeça deles, então, existe uma confirmação de que eles acreditam na verdade, porque o que eles acreditam faz sentido, é lógico, então é verdade. Bastante interessante, assim. Mas você já parou para pensar em tudo que é lógico e tudo que faz sentido no universo da religião? Você já fez esse exercício? Eu já fiz esse exercício algumas vezes, assim. Porque eu gosto disso aqui, né? Mas eu vou ilustrar isso aqui com algumas coisas, tá? Por exemplo, assim, vamos dizer que alguém abrisse a Bíblia lá em Mateus 10, 28 e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. E a pessoa, então, entenda, assim, que logicamente o texto defende alguma espécie de imortalidade da alma, porque o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Essa ideia toda, ela tem lógica? Tem. Ela faz sentido? Faz. É verdade? Aí a discussão já é um pouco mais complexa. Só que, por exemplo, para você entender
Por que a leitura imortalista de Mateus 10, 28 está errada? Você precisa avançar um pouco além da superfície, não precisa ser muito além, mas pelo menos um pouco além da superfície, um pouco além da tradição, um pouco além da conveniência psicológica, da crença na imortalidade da alma, etc. Para aí você entender algumas coisas com base no contexto imediato da passagem. O próprio verso 28 vai dizer que Deus pode fazer o que o homem não pode. Então, se fosse verdade que a alma é imortal porque o homem não pode matá-la, já se tornaria verdade que a alma é mortal porque Deus pode. Porque as duas afirmações são lógicas, certo? E você não pode, pelo menos assim, não é que você não pode, você até pode, mas você não deveria dar peso à conexão lógica da primeira parte do verso e a suposta conclusão que a alma é imortal, e não dar peso à segunda parte do verso com a conclusão que a alma é mortal. Então, já no próprio contexto de Mateus 10, 28, se você se aprofundar o mínimo em tentar entender a doutrina de Mateus 10, 28, sobre a natureza da alma, você já vai encontrar uma complexidade a mais do que a mera lógica que algumas pessoas, tipo Elias Soares, etc., atribuem à passagem bíblica. Mas você pode avançar, assim, na tentativa de avaliar se uma determinada doutrina é verdade ou não. Além do contexto absolutamente imediato de Mateus 10, 28, você pode trabalhar o contexto um pouco mais amplo do Evangelho de Mateus, de forma mais ampla, como que esses conceitos de alma ou de morte, de apólime, acontecem em Mateus. Ou você pode expandir isso para outros documentos do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Daqui a pouco aquilo que começou com o estudo de uma frase que faz sentido dentro de uma certa lógica se torna, né, um estudo bíblico de Gênesis a Apocalipse para tentar confirmar se biblicamente a alma morre ou não morre, e aí como que Jesus poderia dizer que a alma morre se biblicamente a alma não morre, ou o contrário, como é que Jesus pode dizer que Deus pode matar a alma se a alma fosse imortal? E aí, a depender de como você enxergar essas coisas, você pode fazer uma avaliação lá da doutrina, e etc, etc, etc. Mas o ponto aqui não é defender que a alma morre, nem não morre, nem nada do tipo. É só ilustrar o problema. Ou seja, diante de Mateus 10, 28, tem lógica a informação de que a alma não morre e tem lógica a informação de que a alma morre. As duas ideias têm a sua lógica no texto. O que, obviamente, nos coloca diante do dilema da veracidade da doutrina. Seja para dizer que a alma morre, e aí como é que você explica que o homem pode matar a alma, mas não pode, aliás, o homem pode matar o corpo e não pode matar a alma? Ou se você defender o contrário, também você tem um dilema. Então, como que você acredita que a alma não morre se Deus pode matar a alma? E o corpo no inferno, destruir e blá blá blá. E aí existem várias tentativas, né? De tentar traduzir o verbo matar, ou o verbo destruir, ou não sei o que é alma na primeira metade, o que é alma na segunda, como que não é, e blá blá blá. E aí, a depender dos pressupostos, a depender da tradição, a depender da vontade que uma pessoa tenha de ler imortalidade da alma ou mortalidade em Mateus 10, 28, aí as pessoas vão acreditar em coisas opostas a partir da leitura do texto bíblico. Agora, isso é verdade não só em relação assim, a questões bíblicas. Isso também é verdade de um ponto de vista filosófico, vamos colocar desta forma. Por exemplo, a ideia de que a alma não morre ou de que a alma morre são duas ideias que fazem sentido filosoficamente falando. Ou seja, é possível ao ser humano vislumbrar de forma racional que
uma ou outra coisa aconteçam. É possível imaginar. É possível a gente imaginar, assim, tomar um tiro e daí a nossa alma sair do nosso corpo, a gente olhar para o nosso corpo e a gente se libertar do corpo e dar uma passeada pelo mundo, tanto pelo mundo aqui, ou pelo mundo sideral, ou pelo céu, ou pelo inferno, ou pelo purgatório, na forma de um fantasminha camarada? É possível imaginar isso dentro de uma certa lógica? É possível. Também é possível imaginar que a gente toma um tiro e a nossa consciência se apaga plenamente até o dia da ressurreição futura, caso ela venha a acontecer de verdade? Sim, também é plenamente possível imaginar isso. Também tem lógica. Então, isso nos mostra que a lógica, a coerência interna de uma crença, a ideia de que XYZ coisa faz sentido sob determinado ponto de vista, não define se uma doutrina é verdadeira ou não. Isso aqui é uma coisa assim, muito pesada se você for parar para pensar. Porque isso tudo tem uma implicação muito interessante. É possível crer, é possível defender, é possível racionalizar, é possível vislumbrar, imaginar, conceber de forma lógica um monte de coisa diferente. Então, por exemplo, faz sentido de forma lógica que o ser humano seja um ser mortal, que o ser humano seja um ser imortal, que o ser humano só viva uma vez, ou que o ser humano viva muitas vezes num processo de encarnação e reencarnação. Também faz sentido, teoricamente, que o ser humano nem sequer existe, mas que é tudo uma simulação que faz a gente ter a impressão que a gente existe, mas na verdade não existe. Como se a gente fosse tipo um programa de computador, sendo tocado aí por um jogador de videogame do outro lado do universo, do outro lado do véu. E é possível imaginar essas coisas assim plenamente, assim, como se realmente tem assim, tipo, não é como se, mas assim, realmente tendo algum tipo de possibilidade teórica de que aquilo é verdade. Por isso essas coisas têm lógica, entendeu? Tudo isso tem lógica. Claro, essas lógicas todas, elas são antagônicas entre si. Porque um imagina a alma que não morre, o outro imagina a alma que morre, e as duas coisas não podem ser verdades ao mesmo tempo. Então há uma contradição entre a crença de quem tem a crença de que a alma não morre ou de que a alma morre. E aí, nesse aspecto, é uma coisa muito interessante. A lógica não resolve o problema. Inclusive, nesse aspecto mesmo, só a experiência prática de todas as pessoas é que pode resolver esse problema aqui, por exemplo, da alma ser mortal ou imortal. Tipo assim, o que tem que acontecer para a gente comprovar se a alma morre ou não morre? Tem que todo mundo morrer e ver o que acontece. Essa é a única maneira de comprovar o que acontece. Inclusive, também existe, teoricamente, na lógica, a possibilidade de que uma coisa aconteça para uma pessoa e outra coisa aconteça para outra pessoa. Assim como, por exemplo, vamos dizer que vai ter um que morre e vai para o céu e vai ter outro que morre e vai para o inferno. Então, tipo assim, qual é a verdade sobre o que acontece depois da morte? Não é uma só, é mais do que uma. Ou vamos dizer que pudesse ser verdade que uns têm a alma mortal e outros têm a alma imortal. Que uns reencarnam e outros só vivem uma vez. Caso as coisas fossem começar a ser desse jeito, você tem uma questão muito interessante, assim, né?
Que aí você não teria, tipo assim, uma humanidade, você teria muitas humanidades. A humanidade de quem morre, a humanidade de quem não morre, a humanidade de quem reencarna, a humanidade de quem não reencarna, né? Então, para a gente saber de fato o que acontece, tem que todo mundo morrer e ver o que acontece e ver se acontece igual para todo mundo ou se não acontece igual para todo mundo. Mas isso também pressupõe a existência de um observador externo que pudesse observar as experiências de todos e que depois que todo mundo morresse, visse o que acontece com todo mundo e de alguma maneira, depois disso, tinha que trazer de volta as pessoas à vida, ou sei lá o que, para contar para elas o que acontece, não? Porque também tem esse problema, né? Por exemplo, se eu tomo um tiro e a minha alma sai do corpo, daí eu concluo. Não, a alma é imortal. Aí o vizinho toma um tiro e ele tem alma mortal, e eu tenho alma imortal. Aí eu imaginava que porque eu tenho alma imortal, todo mundo tem, mas não, é eu que tenho, talvez outros não tenham. Vamos dizer que fosse isso, entendeu? E quando a gente trabalha assim essas hipóteses teóricas e tal, é bem engraçado, assim, que inclusive tem bastante gente que se incomoda, né? Porque essas coisas, elas pressupõem uma insegurança sobre a realidade e a doutrina e a verdade, entendeu? Porque, por exemplo, como tudo faz sentido dentro de uma certa lógica à luz de cada visão diferente. E a gente tem que ter, assim, tipo, uma experiência prática. Por exemplo, faz sentido que Deus existe, faz sentido que Deus não existe. As duas coisas têm lógica, tá? Então, tipo assim, como a maioria das pessoas, elas, especialmente no contexto religioso, o que elas estão em busca é de uma segurança e de uma verdade, tudo aquilo que implica uma insegurança e uma dificuldade de definir o que é verdade, vira um problema, vira um dilema, vira uma situação complexa. E eu quero também explicar para vocês um pouco sobre como que esse fenômeno ele acontece da mesmíssima forma para além do ambiente ou dos conceitos religiosos. E esses dilemas que eu estou descrevendo aqui em relação à religião, eles são os mesmos em relação a questões de economia, política e psicologia. É muito engraçado, assim, porque isso aqui é um negócio que tem implicações muito complexas, na verdade. Então, por exemplo, socialismo barra comunismo barra libertarianismo barra anarquismo barra capitalismo, etc. Qual que é a melhor visão econômica? Como que funciona a economia? Inclusive, tanto assim, por exemplo, como que é a economia real, como que é a economia ideal? Por exemplo, como que é versus como deveria ser, ou é como deveria ser, ou não é como deveria ser. Por exemplo, a realidade econômica do nosso mundo é a melhor ou poderia haver modelos de interação econômica diferente? Conceitos como a existência do Estado, conceitos como propriedade privada, essas coisas são boas, são ruins? Como que é, como que não é? Um mundo sem governo seria possível, não seria possível? Um Estado pequeno, um Estado grande, um Estado totalitário, uma democracia ou, sei lá, um monarquismo, uma monarquia, como que é, entendeu? O que seria, assim, o ideal, ou o melhor, ou o que é correto versus o que é errado? Se você for parar para pensar, esse mesmo dilema que eu estava explicando para vocês, assim,
no aspecto da religião, também acontece nas discussões econômicas. Então, por exemplo, faz sentido que exista um Estado que está acima de todos os cidadãos e que distribua riqueza para, de alguma forma, minimizar os efeitos da pobreza, por um lado, e da abundância, por outro lado. Porque a gente costuma falar um pouco do problema da pobreza, né, que é um problema bem complexo. Mas também existe um problema de quem tem muito, né? Tem um monte de gente aí que nem tem mais sentido na vida porque tem tanto dinheiro, pode fazer tudo o que quer, e chega uma hora que nem quer fazer mais nada e dá um tiro na cabeça. É uma coisa maluca de pensar. Várias pessoas já tiveram experiências desse tipo na sua existência. Então, ter pouco ou ter muito carregam potenciais problemas em termos de grana. E se houver um Estado acima de todo mundo, olhando para tudo e dizendo, olha, esse tem muito, vamos tirar dele, e esse tem pouco, vamos dar para esse que tem pouco. Como se fosse assim, realmente um Estado forte, socialista mesmo, comunista, sei lá. Faz sentido? Faz sentido. Você trabalhando aqui nesse primeiro nível, uma coisa bem, sem se aprofundar em como que isso seria, faz sentido. Agora vamos pensar no oposto, assim, um Estado ou assim bem pequeno, fraco, ou talvez até mesmo inexistente, implicando que as pessoas em si é que tem que se virar. Se elas estiverem pobres, elas têm que correr atrás para enriquecerem. E se elas estiverem muito ricas, elas precisam encontrar algum motivo para viver para além de ganhar dinheiro ou coisa do tipo. Elas têm que conquistar... Elas têm que resolver os problemas delas. Não é tipo um Estado superior que tem que vir aqui ficar olhando, vendo como é que é e se metendo. Não tem Estado nenhum, todo mundo vive do jeito que quer e é cada um que tenta resolver os seus próprios problemas. Sem um nível superior para dirimir conflitos, nem para resolver problemas, nem nada do tipo. Faz sentido, assim? Isso aqui seria uma coisa assim, bem anarquia, né? Faz sentido também. Tem sentido, você consegue imaginar, assim. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que um capitalismo, assim, um capitalismo selvagem, onde todo mundo pode fazer qualquer coisa e negociar qualquer coisa com qualquer pessoa. Faz sentido? Faz sentido. Ou um capitalismo pouco mais controlado, onde somente algumas pessoas podem negociar algumas coisas com algumas pessoas, assim, uma coisa mais restrita. Também faz sentido. E como que essas coisas todas interagem e qual que seria a melhor opção econômica? É muito complicado responder a essa pergunta. E a única maneira da gente realmente responder qual seria a melhor doutrina econômica seria nós termos um mundo para cada visão específica, que nós pudéssemos comparar. Então tem um mundo full comunista, um mundo full socialista, um mundo full anarquia, um mundo full capitalismo, um mundo full libertarianismo, seja o que for. Aí você tem lá 4, 5, 6 mundos assim, e vê, ó, aqui é assim, ó, lá é assado, aqui é aquilo outro, tipo um multiverso da economia, entendeu?
E também, você tem que lembrar que em termos de economia, pode ser que essas coisas, elas também convivam, tá? Por exemplo, pode haver, como existe na China, um capitalismo de Estado, que é, tipo assim, um capitalismo até mesmo meio selvagem, ou meio controlado por um partido comunista socialista. Aí você teria que ter também, por exemplo, se fosse para você ter a visão do que seria o melhor mundo, você teria que ter um mundo puro comunismo e um mundo 1% comunista com 99% outras coisas, ou 3% comunista e outro não sei o que lá, não sei o que lá. Todas essas proporções assim, você teria que ter um exemplar de mundo de cada um deles e, teoricamente, com as mesmas pessoas dentro de cada um dos mundos, para você poder comparar. Então, por exemplo, num mundo full socialista, eu ganharia X e eu viveria de forma X. Aí num mundo full capitalista, eu ganharia Y e viveria de forma Y. Aí num mundo full anarquia, eu ganharia Z e viveria um estilo Z. E aí você teria que comparar todos os mundos e todas as vidas de todas as pessoas e você teria que escolher qual é o mundo onde todo mundo tem a sua melhor vida. Porque isso é um problema muito complicado, né? Porque, por exemplo, num mundo comunista X, eu poderia ser o Mao Tse Tung do mundo, eu ter uma vida excelente. Mas e se eu fosse o operário? Daí eu não seria o Mao Tse Tung, eu seria ou morto ou explorado pelo Mao Tse Tung. Então também você compara o melhor mundo para quem? Para o líder ou para o liderado? Tipo, qual que seria o melhor mundo, entendeu? Teria que ser o melhor mundo para todo mundo e, em especial, para quem vive pior. Porque, tipo assim, o melhor mundo é o mundo em que eu sou trilhardário e o outro morre de fome na esquina da minha casa. É complicado dizer que esse é o melhor mundo, né? Para mim, que fosse trilhardário, poderia até ser o melhor mundo, mas para a pessoa que está morrendo de fome na esquina da minha casa, não é. Então, o que acontece, assim, essas teorias econômicas sobre como que é e como que não é, e blá blá blá, elas enfrentam o mesmo problema lá do que eu estava explicando da religião. Essas coisas têm lógica, elas fazem sentido, num certo aspecto, no nível mais superficial, e quando você vai entrando nos níveis mais profundos, tudo fica muito complicado. E é da mesma forma lá com a religião, né? A religião, num nível superficial, assim, tudo vale. Daqui a pouco, quando você começa a colocar premissas do tipo a Bíblia é a palavra de Deus, ou coisa do tipo, aí daqui a pouco vai ficando mais complicado. Ou pode ser também que a Bíblia não seria a palavra de Deus, e a gente poderia levar isso em conta também. Aí, qual que é o melhor mundo nesse caso aí, né? Interessante. Então, o que acontece? Isso aqui é um negócio extremamente complicado. Absurdamente complicado. E as pessoas, elas só têm acesso ao que elas imaginam que seria se fosse do jeito que ela pensa que deveria ser. Então, o comunista, ele sonha lá com um mundo onde tudo é igual para todo mundo e na cabeça dele isso é ótimo. Mas para outra pessoa que é capitalista, ela imagina um mundo todo mundo igual para todo mundo, ela imagina um inferno. Também esse é um ponto, né? A imaginação de um, que seria um paraíso para ele, é o inferno para o outro, na imaginação do outro. E, em ampla medida, isso aqui é uma discussão muito imaginativa, ainda que tenha focos na realidade mesmo, assim, tipo, um tipo de organização social, seja uma empresa, ou um partido político, ou uma ONG, ou sei lá o quê, um sindicato, não sei o quê, é uma organização no mundo real, mas que tem essas crenças para além do mundo real, com essas imaginações, entendeu? E ninguém consegue atualizar a sua própria imaginação e também, se conseguisse, faria um mundo perfeito para si e que se exploda os outros. Muito difícil fazer um mundo perfeito para todo mundo, né? Porque daí bastaria duas pessoas no mundo perfeito quererem a mesma coisa e só um pode ter aquela coisa, e aí o mundo perfeito se desfaz. Então, o equilíbrio sobre o que seria a economia, né, é muito complicado. E eu não precisaria dizer que a política é a mesma coisa, né?
A gente pode, inclusive, simplificar aqui, porque eu não quero gastar muito tempo com a política. O mundo onde o Lula é presidente, o mundo em que o Bolsonaro é presidente, o mundo em que o Michel Temer é presidente, o mundo em que o MBL é presidente, um mundo em que Fernando Collor de Mello é presidente, ou um mundo em que, sei lá, o Romário seria presidente. Eu poderia imaginar assim, é muito engraçado isso também, né? Um mundo, cada um dos seres humanos sendo presidente, né? Do mundo inteiro que fosse. Tipo, 8 bilhões de mundos, aí em cada um tá no topo. Aí como é que seria cada um desses, né? Faz sentido a gente defender um monte de coisa dentro disso aqui. Por exemplo, alguém poderia dizer, não, é melhor o Lula porque ele é a favor dos pobres. Faz sentido? Faz. Se é ou não é de verdade é uma questão complexa, mas vamos dizer assim, sob a hipótese e suposição de que o Lula governa para os pobres, faz sentido votar no Lula. Mas e no Bolsonaro? Na suposição de que o Bolsonaro é um patriota, conservador, honesto, faz sentido votar no Bolsonaro. Ou sob a perspectiva de que o MBL é um grupo muito legal, aí que está surgindo, também faz sentido votar no MBL. Então tudo faz sentido, de determinada forma como você vê. Aí, à medida em que você vai acrescentando complexidades ao sistema, o Lula diz que é pai dos pobres, mas não está nem aí com o pobre, que ele quer só roubar o dinheiro para ele. O Bolsonaro diz que é cristão patriota honesto, mas é um vagabundo rachador de dinheiro e corrupto e imbecil. O MBL se pinta como uma coisa nova e melhor, mas é igual e é pior e é horrível. Você começa a ter também um monte de, num nível, né, fora do nível inicial, onde tudo aparentemente é simples e faz sentido, num nível mais complexo, tudo é questionado e ninguém sabe nada, né? E, cara, a psicologia é igual, cara. Mano, a psicologia é uma coisa muito engraçada, assim. Acho que não é novidade pra ninguém que eu gosto de psicologia, mas o fato de eu gostar de psicologia não significa que eu sou um cordeirinho das teorias psicológicas, tá? É igual assim, por exemplo, eu gosto de teologia, mas não quer dizer que eu concordo com tudo que qualquer teólogo diz ou coisa do tipo, entendeu? Então também tem que lembrar desse fato. Mas a psicologia ela tem uns negócios muito loucos, assim. Primeiro que já tem várias escolas de psicologia, vamos pensar assim, tem a galera do Freud, tem a galera do Jung, vamos dizer assim. É bem mais do que isso, mas vamos colocar que tem tipo 2 grupos. Faz sentido as coisas que o Freud coloca? Faz. Faz sentido as coisas que Jung coloca? Faz. Num nível básico, assim. Essas coisas do Freud, assim, que tem muito a ver com as questões de sexualidade, complexo de Édipo, e que tudo gira muito em torno do sexo, e que aí isso gera trocentas mil questões aí na humanidade. Na relação com o pai e com a mãe. Então, tipo assim, imagine que 99,9% de todas as suas características psicológicas se explicam na sua relação com o seu pai, com a mãe e com o sexo. Faz sentido? Faz sentido. Mas vamos dizer que alguém anti-freudiano, aí um psicólogo que discorda do Freud, dissesse que não. As nossas características psicológicas, elas têm que ver com, sei lá, arquétipos espirituais, onde cada um tem um papel na existência, na realidade, que pode ser imposto por si mesmo ou por fora, uma complexidade, não sei das quantas. Faz sentido também? Faz sentido também. Não é, por exemplo, dizer que é tudo sobre sexo faz sentido, dizer que não é tudo sobre sexo também faz sentido. Que pai e mãe são os definidores da nossa essência na realidade faz total sentido, mas também chega uma hora que não faz sentido. Que, por exemplo, assim, né, essa ideia de que o pai e a mãe, o nosso pai e a nossa mãe são as pessoas mais importantes da nossa vida, faz total sentido em determinados aspectos, mas em outros não. Tem pessoa que perde o pai e a mãe no primeiro ano de vida, ou nos primeiros dias de vida, vamos dizer assim, você nasceu,
No dia que você nasceu, seu pai e sua mãe morreram. Você foi criado por pessoas que não são seu pai e sua mãe. Você não vai deixar de existir, de ter psicologia, não sei das quantas, de ter a tua condição psicológica. Independentemente de você ter tido o seu pai e a sua mãe ali com você ou não. E às vezes você pode ser mais bem resolvido do que a pessoa que teve o pai e a mãe. Porque tudo depende, assim, é muito complicado essas coisas, entendeu? E eu nem sei se eu estou conseguindo explicar aqui na questão psicológica a complexidade, né? Até porque eu também sou leigo, mas eu tenho a noção das coisas. Então, assim, por exemplo, tem um monte de gente que faz explicações, assim, psicológicas. Não, você, sei lá, você está se sentindo depressivo? Você está se sentindo sozinho, ou você está desesperado com alguma questão de trampo, ou de grana, ou de saúde, ou envelhecimento e morte, alguém morreu, um luto. Olha, isso se explica porque você tem uma carência da sua mãe ou do seu pai. Pode ser, pode não ser. É muito complicado isso aqui, entendeu? Então, a relação entre a lógica e a verdade, ela é uma relação complexa, porque não é porque a gente imagina uma coisa, que aquilo tem lógica e faz sentido para nós, que aquilo se torna a verdade. Por exemplo, uma vez eu li um texto que falava sobre o seriado Chaves. Lembra do Chaves? E aquele texto argumentava, posso até tentar encontrar aquele texto na internet e colocar aqui nos comentários para você ler se você quiser. Aquele texto argumentava que o seriado dos Chaves era uma metáfora do purgatório ou do inferno, e de que cada personagem ali representava um dos pecados capitais. Então, o Chaves, sei lá, representava a preguiça, eu não lembro bem qual que era qual, assim. O professor Girafales representava a luxúria, que ele estava sempre querendo comer a Dona Florinda. Sei lá o que lá o Kiko, a Chiquinha representava, eu não lembro bem, assim, dá até para reler aquele negócio. E que o carteiro Jaime, ele era o que fazia a conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos, né? Ele vinha trazer ou levar mensagens do mundo dos vivos para os mortos ou dos mortos para os vivos, né? Cara, aquele texto, assim, ele é extraordinário, assim, ele é muito divertido. Inclusive, deixa eu pesquisar rapidinho aqui para eu ter certeza se eu vou conseguir colocar. Ó, vou escrever aqui, ó, seriado Chaves Mundo dos Mortos. Eu escrevi isso. Isso, tem até um vídeo no YouTube. Todos em Chaves estão mortos. E se for verdade? A teoria de que tem um aqui, ó, a teoria de que Chaves e seus amigos estão mortos no inferno. Também aponta para um vídeo, e aí que tem um mito de Sísifo, que aí o cara talvez até tenha se inspirado nisso aí, né? Olha aqui, ó, o Chaves representa a gula, que ele tá sempre querendo comer, né? O seu Madruga a preguiça, seu Barriga a ganância, Kiko a inveja, Chiquinha a raiva, Dona Florinda e Professor Girafales a luxúria, e a Dona Clotilde a vaidade. Bem interessante aqui, tá? Eu não sei se esse aqui é o melhor texto para colocar, porque acho que ele tá meio curtinho, assim. Cara, tem vários textos aqui sobre isso. Depois eu vou escolher um desses aqui e vou colocar aqui na descrição do vídeo se você quiser ler, tá? Essa teoria aí sobre o Chaves, ela tem lógica? Tem. Faz sentido? Faz total sentido. O cara que criou o Chaves concordaria que ele criou o Chaves pensando nessas coisas? Eu me lembro, na prova de interpretação de texto da USP de alguns anos atrás, acho que 20, 30 anos atrás, colocaram um texto de um determinado autor para ser analisado e o próprio autor estava fazendo lá o vestibular, que ele queria passar para alguma coisa lá. Sei lá, pegaram um texto
de um poeta, de um cantor que estava vivo, colocaram lá o que o autor quis dizer com esse negócio aqui. E o cara que fez a música, ele errou a pergunta sobre a música dele, lá, um negócio assim. Que a pessoa que fez a prova imaginou que ele estava querendo dizer um negócio que na cabeça dele, ele não estava querendo dizer não. Isso é uma coisa muito louca, né, na real. É muito interessante, porque aí você tem que entender assim, tipo assim, qual a intenção do autor de um determinado texto. Pode ser que você faça sentido e tenha lógica para você dizer que a intenção é tal. Mas se você não estando na cabeça da pessoa, você não tem como comprovar se a intenção é tal. Porque a conexão entre a lógica e a verdade, elas falham nesse aspecto. É lógico, faz sentido, é plausível ou é potencialmente verdade, mas não é verdade. Por isso que, por exemplo, faz sentido que a alma morre ou faz sentido que a alma não morre, mas a verdade é uma das duas coisas, não é as duas coisas. Faz sentido que Deus existe e faz sentido que Deus não existe, mas na realidade, Deus existe ou não? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, que inclusive tem que ver muito com o conceito de contradição e etc e tal, né? Claro, a gente sempre pode apelar para coisas do tipo assim, Deus existe em certo sentido e não em outro. Isso também é possível. Mas mesmo assim, já seria uma afirmação, Deus existe. Isso não quer dizer, isso só quereria dizer, por exemplo, ele existe em certo sentido e não em outro, e isso só iria querer dizer que não se pode inferir que tudo que a gente imagina em função da existência de Deus é verdade, mas a existência dele teria que ser verdade, para dizer que ele existe em certo sentido. Entendeu? Então é bem interessante essas coisas, assim. Ou, por exemplo, a alma morre em certo sentido e não em outro, mas aí nesse aspecto a alma seria imortal, porque se tem um sentido que a alma não morre, ela é imortal. Então aí depende um pouco de como que você define as coisas, como que você conecta as coisas. E a grande realidade é que só o que existe entre as pessoas em relação a essas coisas, especialmente em um nível superficial, são simplesmente opiniões, percepções, perspectivas e não verdades. Em última instância, esse problema ele é insolúvel. Porque a única maneira de solucionar esse problema seria conhecer todas as coisas, dirimir todas as dúvidas, saber todos os mistérios e desvendar toda a realidade. Tipo, só o onisciente sabe a realidade de verdade, tá? Como que é de verdade. Todos os demais, de um ponto de vista religioso, ou econômico, ou político, ou psicológico, ou qualquer filosófico e etc., simplesmente eles, tipo, em inglês tem uma expressão que fala educated guess, né, que é tipo assim, o adivinhar bem educado. Tipo assim, você é um apostador. O que você aposta? Que Deus existe ou não? O que você aposta? A alma morre ou não? O que você aposta? Tem que guardar o sábado ou não? O que você aposta? Pode transar antes do casamento ou não? O que você aposta? Então, todos nós somos apostadores no jogo da verdade. E alguns de nós são mais educados em relação aos dilemas, outros são menos educados. Existem pessoas que estão mais conscientes de que tudo é uma aposta. Existem pessoas que não. Existem pessoas que acham que ela acredita em Deus, Deus é um fato, acabou a discussão, e quem não crê em Deus é completamente idiota ou coisa do tipo. Ah, eu sou capitalista e quem é socialista é completamente idiota. Ou eu sou socialista e quem é capitalista é totalmente idiota. Ah, eu acredito que a minha relação com meu pai ou com a minha mãe é o que explica tudo na minha vida, e quem discorda é completamente idiota, ou o oposto. Eu não acredito que a minha relação com meu pai e minha mãe definem tudo na minha vida, e quem crê nisso aí, quem segue o Freud, é idiota. Mas a grande verdade é que só o que nós temos é a nossa aposta particular do que seja. E aí,
a gente pode estar certo ou a gente pode estar errado. E aí também só o tempo vai dizer como é que é na prática. Porque, por exemplo, a doutrina bíblica, e aí é um ponto interessante. Quando você estuda a doutrina bíblica, você pode dizer algumas coisas a respeito das doutrinas não bíblicas, mas você sempre parte de uma aposta de que a Bíblia é verdade e que a outra doutrina não é. E se você errar nessa aposta, você vai provar pela Bíblia que a alma morre, mas se a Bíblia não for a verdade for a revelação budista, que a alma não morre, aí é o budismo que é a realidade, entendeu? Então, no aspecto da hermenêutica bíblica, você também tem que estar consciente desse aspecto. Você está fazendo uma aposta, no caso de quem crê na Bíblia, de que a Bíblia é a verdade, e aí você vai tentar entender o que ela realmente ensina, para além do que aparentemente faz sentido e é lógico, e aí a nossa tarefa aqui nessa série é te dar ferramentas para você comparar de forma mais bem educada, mais consciente, as doutrinas, guarda do sábado, ou juízo investigativo, ou imortalidade da alma, ou várias coisas que nós vamos discutir ainda, tá? Mas lembra que tudo isso fica de pé ou cai, sendo a Bíblia a palavra de Deus ou não. E isso tem que ser levado em conta, pelo menos no universo da teoria, porque faz sentido a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também faz sentido a ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus. E é só um livro humano. Tá? Porque o que faz sentido, ou que tem uma certa lógica na nossa cabeça, não é sinônimo de verdade. Às vezes, na nossa cabeça, faz sentido a ideia de que X fulano ou X fulana nos ama. E se a gente entrasse na cabeça da outra pessoa, a gente veria que não ama. Ou sei lá o quê. A gente acharia que ela nos ama num nível de 0 a 10, no nível 9, e ela ama num nível 6,2. Né? Mal tá passando de ano. Então, tem várias questões assim, né? Essa coisa muito, muito interessante. E a compreensão desse problema é uma compreensão que traz muita angústia para algumas pessoas, mas não é possível ser adulto do ponto de vista da compreensão das coisas sem entender esse problema. E essa é mais uma das razões pelas quais a hermenêutica em si não é ensinada. Ou não é ensinada nos termos em que deveria. Porque ela nos faz questionar todas essas coisas. Ok? Então é isso. Por esse vídeo me dou por satisfeito. E nos próximos vídeos a gente vai continuar oferecendo perspectivas para daqui a pouquinho tentar ajudar você a se situar nas discussões e sair dos emaranhados e das complexidades dessas discussões, tanto quanto possível, tá? Não é possível elucidar todos os dilemas, mas é possível oferecer alguns caminhos para que você, pelo menos, entenda as discussões, ok? É isso, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.